A paz do Senhor Jesus, queridos, eu sou o missionário Eduardo Monteiro, ou como está aí no canal agora, pastor Eduardo Alves da Silva Monteiro, pastor Eduardo A.S. Monteiro. Perceberam que eu tive que mudar o nome do canal? Antes o nome do canal era Zanafila Sot, em albanês, Gênesis hoje, mas eu tive que mudar por questões linguísticas. O canal é bilíngue e eu tive que fazer essa mudança, então não encontrei um outro nome, então coloquei aí o meu nome para facilitar até a busca. Esse vídeo é uma continuação dos outros dois vídeos em português. Eu tenho feito vídeos mais em albanês, com alguns temas em albanês para atender, justamente para atender aqui a igreja albanesa, e graças a Deus tem tido visualizações, as pessoas têm comentado sobre o vídeo, mas esse vídeo agora é esse tema aí que é uma sugestão, foi uma sugestão há 7 meses atrás, me perdoe o atraso, meu querido Rafael Consoli, aí de Brasília, meu amigo, aí de longa data, mesmo distante, mas você e sua família estão em nossos corações aqui na Albânia. Tivemos aí um período de mudança, né, de campo aqui dentro da Albânia mesmo, saímos dali da cidade de Campos, a próxima capital tirana, e hoje estamos no nordeste da Albânia, aqui numa cidade chamada Kukës, uma cidade bem fria, um pouco mais fria do que lá no centro, em Tirana, e fronteira aqui com o país Kosovo, que também é de fala albanês. Então temos trabalhado agora aqui no nordeste da Albânia e também atravessando a fronteira lá, atendendo algumas igrejas em Kosovo, ali naquele país. Mas a sugestão do meu amigo Rafael foi: como foi o processo entre o chamado missionário e colocar os pés na Albânia? Você mesmo disse que necessitaria de mais de um vídeo para falar sobre esse assunto, mas eu vou tentar resumir aqui para estar a gente encerrando essa parte desses 3 vídeos que eu falei sobre o testemunho, batismo com o Espírito Santo, orientação de Deus, e agora um pouco do chamado missionário, como aconteceu esse processo. Eu vou contar apenas um detalhe do processo, porque eu já falei um pouquinho nos vídeos anteriores, né, como Deus falou meu coração, mas um detalhe que eu nunca esqueço é que, e esse vídeo eu creio que ele vai servir também para alguns jovens que estejam aí buscando uma orientação de Deus, querendo saber a vontade de Deus na vida deles, né, que o Espírito Santo possa te orientar e usar a nossa vida agora para que Deus possa falar contigo. Dentro da Igreja de Deus existe uma multiforme sabedoria do Senhor Jesus que atua tanto no Brasil como em todo o mundo. E nós, né, eu aqui, você aí, fazemos parte desta multiforme sabedoria de Deus dentro da igreja. Então, eu lembro de um momento, né, e me dirigindo agora não só ao Rafael Consoli, mas também a muitos jovens que estão me ouvindo neste momento, que eu lembro de um momento em que eu já havia me convertido ao Senhor, estava trabalhando, e eu ali na nossa igreja em Artur Rios, inspirado, né, por muitos irmãos que estavam trabalhando, tinham feito concurso público, muitos até mesmo militares, o meu pastor militar, pastor Celso, e eu inspirado, né, por essa estrutura da igreja, né, irmãos que tinham uma vida normal, né, como todas as pessoas, mas que, graças a Deus, pela graça de Deus, conseguiram uma estabilidade na vida deles para que pudessem prosseguir com o sonho deles de formar família. Então, eu, inspirado nesse processo também, comecei a estudar, estudava bastante, lembro até um período que tive que sair de um emprego para continuar estudando, e fiquei mais de um ano estudando. Eu estudava de manhã até a tarde. Eu lembro que eu fiz algumas provas, não havia passado, mas eu lembro de uma prova da ESA, em que eu estava lá no Maracanã, e eu lembro que um dos meus professores do preparatório, ele falou: dessa vez você vai passar. E um professor meu, o Luiz Carlos, tem o mesmo nome, o Kaká, conhecido Kaká, aí o Luiz Carlos deve lembrar do Kaká, aí da Serra Verde, e o Kaká falou para mim: dessa vez você vai passar. E eu estava muito animado com aquela prova, né, muito ansioso em fazê-la, e já preparando meu coração, porque no meu coração eu tinha certeza, eu vou passar nessa prova. Mas eu estava orando, continuei orando, buscando a Deus, querendo saber a vontade de Deus e falando com Deus sempre: Senhor,
Se for da tua vontade, eu vou passar em alguma dessas provas. Eu tenho estudado e eu creio que em algum momento, se não for essa prova, vai ser outra prova, eu vou passar e eu vou conseguir essa estabilidade tão sonhada naquela época como jovem, né? E orando a Deus para Deus me orientar. E eu lembro que eu estava no Maracanã e preparado para fazer a prova. Eu olhei para o Maracanã e eu vi todos aqueles jovens ali também ansiosos fazendo aquela prova, e eu ouvi naquele momento a voz do Senhor. Esse é apenas um detalhe que eu conto em relação ao meu testemunho. Claro que não dá tempo para contar tudo, mas eu lembro que naquele momento eu ouvi uma voz que dizendo para mim: esse serviço não é para você, essa vida não é para você. E eu fiquei assim intrigado com aquilo e continuei ali fazendo a prova, né? Mas no meu coração, na minha mente, sempre martelando aquela voz dizendo: não é para você. E eu naquele momento eu terminei a prova, entreguei a prova, não passei na prova. Meu professor até falou e outras pessoas falaram: mas como você não passou na prova, né? Você estava tão bem preparado. Mas a partir daquele momento eu comecei a entender que eu eu já tinha recebido o chamado missionário, eu já tinha ouvido a voz do Senhor, mas a partir daquele momento eu tive certeza, né? Não foi só aquele momento, né? Foram vários outros momentos, mas aquele ali foi um dos cruciais na minha vida, onde eu obtive uma resposta do Senhor, pois eu dizia: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor, eu não quero que a minha vontade seja estabelecida, mas eu quero que a sua vontade seja estabelecida, eu quero que o Senhor venha guiar a minha vida e me orientar. E eu quero que o Senhor me use dentro da sua igreja. Qual é a função, né? Qual o chamado que o Senhor tem para a minha vida, né? Claro que sabendo que o nosso chamado é orar, é ler a palavra, estudar a palavra, o nosso chamado principal é buscar a Deus em jejum e oração, o nosso chamado principal é testemunhar do Senhor Jesus. Todos nós temos um chamado, mas naquela época não tinha esse entendimento, né? Achava que chamado era só ser um pastor de uma igreja local ou ser um evangelista, algo do tipo, mas todo crente deve entender isso, que o seu chamado principal prioritariamente é orar, é buscar a Deus, é testemunhar do Senhor Jesus. Então todo mundo tem chamado, né? Independente da posição, independente da função, melhor dizendo, dentro da igreja, da qual que foi chamado o segundo dom que o Senhor chamou. E eu tinha aquela dúvida e naquele momento eu comecei a entender e eu comecei a me preparar mais, né? Eu já estava, depois eu me inscrevi em outros concursos, mas não tem quando você se inscreve em algo que você tem certeza que não é para você. Mas eu me inscrevi, depois consegui um outro emprego, continuei trabalhando, mas eu comecei a ter convicção de que não era para mim. Eu comecei a comprar livros, né? Desde aquele momento, eu continuei comprando livros, eu já comprava livros, continuei comprando, lendo, estudando, e foi quando, logo depois, eu fiz o seminário, em oração também, porque o meu desejo era fazer uma faculdade de História, esse era o meu desejo, tinha isso no meu coração, eu gosto de História, mas eu lembro do pastor Zé de Paula, uma vez eu estava ali no pátio da igreja e ele falou: Eduardo, está na hora de você iniciar o seu curso teológico. O que você está esperando para iniciar o seu curso teológico? Eu estava com aquilo orando a Deus e eu obtive aquilo como uma resposta. E eu comecei o seminário bíblico e foi quando, no primeiro, segundo ano, foi quando eu conheci a Jane, que já falava da Albânia, né? Eu não sabia nem onde era a Albânia, o que era a Albânia, e comecei a me aproximar mais do conselho missionário da igreja, conheci muitas pessoas, saía para evangelizar, né, com jovens, saía na madrugada pelas comunidades carentes, né, comecei a andar mais com outras pessoas, né, não só as dali dentro da igreja, mas irmãos até de outras igrejas também, evangelizando em vários lugares, frequentando centro de recuperação, né, envolvido nos trabalhos evangelísticos da igreja. E conhecendo a Jana ali, ela começou a falar mais de missões, né, eu fui em algumas caravanas de missionários com alguns pastores, antes mesmo de conhecer a Jane, fomos a Minas Gerais, e outras caravanas, tudo que agora, a partir daquele momento, falava sobre missões, eu queria estar envolvido, né? E tinha um desejo forte no meu coração, porque eu pensava,
como que nós, sendo um país, né, nós somos um país continental, nós temos uma igreja forte, uma igreja evangélica forte, e nós temos ainda muitas tribos indígenas não alcançadas no Brasil. Então aquilo não entrava na minha cabeça, e a primeira coisa que eu pensava é, eu quero terminar o seminário, não tinha muita ideia, né, do que era um curso de preparo missionário, do que era uma missão, como Missão Antioquia, Missão Amém, embora eu ouvisse, né, mas na prática não entendia muito bem, eu via pelas conferências de missionários da nossa igreja, e temos missionários no campo, né, e começou o processo, as coisas acontecendo, né, me envolvendo, ouvindo bastante, lendo livros de missões. Eu lembro que um dos primeiros livros de missões foi Torturados por Amor a Cristo, de Richard Rembrandt, que viveu um tempo na Rússia, lá na União Soviética, e sofreu muito por conta do comunismo. Outros livros como Foge, Nick Foge, Por Esta Cruz Te Matarei, entre outros livros, aqueles livros de missões clássicos que nós indicamos até mesmo nas aulas de missões. E foi muito interessante porque as coisas começaram a se desenvolver e eu comecei a vislumbrar coisas e viver coisas que eu não tinha vivido antes, né? Mesmo dentro da igreja, mas aquele processo, aquele chamado, a presença do Senhor na minha vida começou a ser mais forte e uma convicção começou a crescer. Mas quando eu conheci a Jane, ela falou da Albânia e eu pensava, né, não posso, já estava interessado na Jane, eu falei, eu não posso casar com a Jane porque eu tenho um chamado, eu vou para os indígenas, ela vai para a Albânia, então a gente fica só como amigo, né? Mas não foi assim. Deus quis nos unir, duas pessoas com a mesma intenção, com o mesmo propósito, então foi isso que aconteceu, né? Rafael, não sei se eu cheguei aí um pouco no ponto, um pouco do processo, mas pode colocar aí mais comentários, o pessoal, por favor, comente aí se quiserem mais algum detalhe. Quem sabe a gente pode até fazer, né, uma live, se alguém quiser fazer uma live pelo Instagram, também será muito proveitoso. Mas deixa aqui um pouquinho do meu testemunho, você que é jovem, você que está buscando ao Senhor, buscando uma orientação do Senhor, buscando uma palavra do Senhor, eu digo a você que busque em primeiro lugar sempre que Deus faça a vontade dele na sua vida. E que você nunca deixe de se envolver nos trabalhos de oração da igreja, nos trabalhos evangelísticos da igreja, que Deus, com certeza, Deus não é surdo, Ele fala, Ele orienta, Ele mostra o caminho, Ele coloca você no lugar certo, para que você possa servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Depois de muito tempo, ainda tem algumas coisas aqui na casa que ainda não foram arrumadas, a gente está arrumando ainda aos poucos, e vamos ver se a gente consegue fazer mais vídeos aí, para estar acelerando esse processo aí, vídeos e mais vídeos em português, né? Porque a maioria dos vídeos são em albanês. Que Deus os abençoe. Em albanês, Zot Ubekov Shum, Me da Shuri e Christi. Deus os abençoe no amor de Jesus Cristo. Um abraço.